pessoal da igreja, com a paz do Senhor Jesus. Nesse momento, vamos orar. Amantíssimo Deus, neste momento, Senhor, somos gratos a Ti por tudo que tem feito em nossas vidas, Senhor. Graças te damos, Senhor, por estarmos vivos, Senhor. Graças te damos, Senhor, por estarmos aqui, Senhor, no local de adoração, Senhor, de louvor e adoração ao Teu santo nome. Muito obrigado, Senhor, por tudo que tem realizado em nossas vidas, Senhor. Cuide, Senhor, da nossa igreja, cuide da vida do nosso pastor e de cada ministério da nossa igreja. É a oração que eu te faço, te agradeço, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Meus amados, a leitura bíblica de hoje se encontra no livro de Mateus, capítulo 9. A cura de um paralítico em Cafarnaum. Entrando no barco, passou para o outro lado e chegou à sua cidade. E eis que lhe trouxeram um paralítico deitado numa cama. E Jesus, vendo a fé deles, disse ao paralítico: Filho, tem bom ânimo, perdoados te são os teus pecados. E eis que alguns dos escribas diziam entre si: Ele blasfema. Mas Jesus, conhecendo seus pensamentos, disse: Por que pensai mal em vossos corações? Pois qual é mais fácil, dizer: Perdoados te são os teus pecados, ou dizer: Levanta-te e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem na terra autoridade para perdoar pecados, disse então ao paralítico: Levanta-te, toma tua cama e vai para a tua casa. E levantando-se, foi para a sua casa. E a multidão, vendo isto, maravilhou-se e glorificou a Deus, que dera tal poder aos homens. E Jesus, passando adiante dali, viu assentado na alfândega um homem chamado Mateus, e disse-lhe: Segue-me. E ele levantou-se e o seguiu. E aconteceu que, estando ele em casa sentado à mesa, chegaram muitos publicanos e pecadores, e sentaram-se juntamente com Jesus e seus discípulos. E os fariseus, vendo isto, disseram aos seus discípulos: Por que come o vosso mestre com os publicanos e pecadores? Jesus, porém, ouvindo, disse-lhes: Não necessitam de médicos sãos, mas sim os doentes. Ide, porém, e aprendei o que significa: misericórdia quero e não sacrifício, porque eu não vim chamar os justos. Versículo 14. Porque eu não vim chamar os justos, mas os pecadores ao arrependimento. Versículo 14. Então chegaram ao pé dele os discípulos de João, dizendo: Por que jejuamos nós e os fariseus muitas vezes, e os teus discípulos não jejuam? E disse-lhe Jesus: Podem, porventura, andar tristes os filhos das bodas, enquanto o esposo está com eles? Dias, porém, virão em que lhes será tirado o esposo, e então jejuarão. Ninguém deita remendo de pano novo em roupa velha, porque semelhante remendo rompe a roupa e faz-se maior a rotura. Nem se deita vinho novo em odres velhos. Aliás, rompe-se os odres, e entorna-se o vinho, e os odres estragam-se, mas deita-se vinho novo em odres novos, e assim ambos se conservam. Dizendo ele estas coisas, eis que chegou um chefe e o adorou, dizendo: Minha filha faleceu agora mesmo, mas vem, impõe-lhe a tua mão e ela viverá. E Jesus, levantando-se, seguiu, e ele e os seus discípulos. E eis que uma mulher que havia já 12 anos padecia de um fluxo de sangue, chegando por detrás dele, tocou a orla de sua roupa, porque dizia consigo: se eu tão somente tocar a sua roupa, ficarei sã. E Jesus, voltando-se, vendo-a, disse: Tem ânimo, filha, a tua fé te salvou. E imediatamente a mulher ficou sã. E Jesus, chegando à casa daquele chefe, e vendo os instrumentistas e o povo em alvoroço, disse-lhes: Retirai-vos, que a menina não está morta,
mas dorme. E riam-se dele. E logo que o povo foi posto fora, entrou Jesus e pegou-lhe na mão, e a menina levantou-se. E espalhou-se aquela notícia por todo aquele país. E partindo Jesus dali, seguiram 2 cegos clamando e dizendo: tem compaixão de nós, filho de Davi. E quando chegou a casa, os cegos se aproximaram dele, e Jesus disse-lhes: crede vós que eu possa fazer isto? Disseram-lhe eles: sim, Senhor. Tocou então os olhos deles, dizendo: seja-vos feito segundo a vossa fé. E os olhos lhe abriram, e Jesus ameaçou-os, dizendo: olhai que ninguém o saiba. Mas, tendo eles saído, divulgaram a sua fama por toda aquela terra. Versículo 32. E, havendo-se eles retirado, trouxeram-lhe um homem mudo e endemoniado. E expulsou o demônio, falou o mudo, e a multidão se maravilhou, dizendo: nunca tal se viu em Israel. Mas os fariseus diziam: ele expulsa os demônios pelo príncipe dos demônios. E percorria Jesus todas as cidades e aldeias, ensinando nas sinagogas deles, e pregando o evangelho do reino, e curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo. E, vendo as multidões, teve grande compaixão delas, porque andavam cansadas e desgarradas, como ovelhas que não têm pastor. Então, disse aos seus discípulos: a seara é realmente grande, mas poucos os ceifeiros. Rogai, pois, ao Senhor da seara, que mande ceifeiros para a sua seara. Meus queridos, eu quero que todos acompanhem comigo o versículo 2, Mateus, capítulo 9, versículo 2. E eis que lhe trouxeram um paralítico deitado num leito. Vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: tem bom ânimo, filho, estão perdoados os teus pecados. Logo deduzimos que esse paralítico era um jovem. Cristo atribuiu o pecado como a causa dessa enfermidade, segundo o autor Cambridge, em 1893. No versículo 3, assim diz a palavra do Senhor: mas alguns escribas diziam consigo: este blasfema. O pensamento dos escribas de que somente Deus podia perdoar pecados, eles estavam completamente certos. Porém, eles não tinham conhecimento que eles estavam diante do próprio Deus. E a coisa mais gostosa que tem, e que nós ouvimos na Escola Bíblica Dominical, e o pastor Santana frisou bem, foi sobre a Trindade, sobre o Pai, Filho e Espírito. Mas só que naquele momento, eles estavam diante do Filho de Deus, ou seja, do próprio Deus que curava e que realizava milagres. E além de curar e realizar milagres, ele perdoava os pecados. No versículo 4, assim diz a palavra: Jesus, porém, conhecendo-lhes os pensamentos, disse: por que cogitais o mal no vosso coração? O poder de examinar o coração e de conhecer os pensamentos das pessoas pertence somente a Deus. Vamos abrir nossas Bíblias em 1 Crônicas, capítulo 28, versículo 9. E tu, meu filho Salomão, conhece o Deus de teu pai e serve com um coração perfeito e com uma alma voluntária, porque esquadrinha o Senhor todos os corações e entende todas as imaginações dos pensamentos. Se o buscares, será achado de ti, porém se o deixares, rejeitar-te para sempre. Romanos capítulo 8, versículo 27. E aquele que examina os corações sabe qual é a intenção do Espírito, e é ele que, segundo Deus, intercede pelos santos. Apocalipse capítulo 2, versículo 23. E ferirei de morte a seus filhos, e todas as igrejas saberão que eu sou aquele que sonda os rins e os corações, e darei a cada um de vós segundo as vossas obras. Jeremias capítulo 17, versículo 10. Eu sou o Senhor, que sonda o coração e examina a mente, para recompensar a cada um
de acordo com a sua conduta, de acordo com as suas obras. Meus queridos, me faz viajar no túnel do tempo, e eu gostaria que todos os irmãos abrissem suas Bíblias no Evangelho de Mateus, novamente, capítulo 9. E Jesus, passando adiante dali, viu assentado na alfândega um homem chamado Mateus e disse-lhe: segue-me. E ele, levantando-se, o seguiu. No último final de semana, eu fui numa festa de casamento. E na festa de casamento, uma cerimônia evangélica, meu primo estava ministrando a cerimônia do matrimônio, e esse meu primo mora em Atibaia. E eu assim, olhando para aquele meu primo, servo do Senhor, falando, e eu assim, babando assim, admirando aquele meu primo, e ele virou e falou assim: primo, você está comendo em pé, sente-se. Aí eu, todo sem graça, ele foi, puxou a cadeira, eu sentei do lado do meu primo, e eu comecei a perguntar sobre o estado de São Paulo, onde ele mora. Ele começou a falar e contar com riquezas de detalhes. E chegou um determinado momento que ele virou e falou assim: por onde eu ando, eu conto um pouco da sua história. Aí eu fiquei assim, eu sou um arrozinho perto desse meu primo. E eu fiquei assim, as minhas histórias, ele falou: aquelas histórias de viagem missionária que você contava para mim, lembra? Aí eu falei: lembro. E me fez lembrar uma história que aconteceu recentemente. Eu fui para uma ilha Jardim, que fica localizada em Itacuruçá. E quando eu recebi o convite para ir nessa ilha, eu saí sem dinheiro nenhum na carteira. Eu fui, viajei sem dinheiro e voltei sem dinheiro. E a minha experiência foi o seguinte: eu fui de carona com os meus tios de carro para a casa da filha do meu tio. E quando chegou lá, eu me deparei com um paraíso, com um mar lindo, com peixe fresco. Eu comi, foi siri, mas não foi assim siri, aquele siri que você pega aquela carnezinha, não. Carne assim grossa, o siri duro, tem que ter aquele martelinho de madeira para quebrar o siri. E eu à noite ali quebrando, comendo aquela carne deliciosa, olhava para o mar, tirava foto de garça, tirava foto de cachorro, e eu me deliciando. E chegou um determinado momento que eu virei e falei assim: Senhor, eu não sou digno de estar desfrutando disso tudo aqui não, de estar comendo essa comida maravilhosa, de estar recebendo esse carinho maravilhoso. E eu conversando com Deus sobre isso, quando de repente eu comecei a acompanhar o pescador, o zelador da casa, e o homem simples, o homem da Assembleia de Deus. Ele chegou assim até a garagem, viu a rede imensa e começou a observar os furos na rede, os rasgos na rede, e ele, na maior simplicidade, remendando as redes. E ele remendando as redes, e ele falando assim: a Assembleia de Deus da ilha de Itacuruçá, os meus avós são os membros fundadores dessa igreja. Eu congrego nessa igreja. E ele falando com maior tranquilidade e remendando. E eu perguntei para ele: e toda a sua família é convertida? Ele virou e falou assim: não, falta o meu irmão se converter. E ele falando com maior tranquilidade, e daqui a pouco ele vira para mim e fala assim: mas tem um tempo do Senhor. E ele assim, confiante no Senhor, sabendo que tudo tem o tempo de Deus. E eu vendo aquela confiança, aquela tranquilidade dele, ele descansando no Senhor em relação à salvação do irmão dele, que eu virei e falei assim: Senhor, eis a grande lição que eu estou tendo nessa ilha, de aprender e descansar cada vez mais e mais no Senhor. E muitas vezes o que ocorre com a gente? Aflição, a gente fica assim, ansioso demais, querendo que as coisas ocorram no nosso tempo, mas é tudo feito no tempo de Deus. Aí, eu me lembrei muito do pastor Ossi essa semana, que o pastor Ossi comenta muito sobre o pastor Fanini. E eu comecei a estudar, comecei a pesquisar, ouvir mensagem do pastor Fanini,
e eu vou compartilhar com vocês uma mensagem do pastor Fanini. A mensagem do pastor Fanini. Certa feita, o pastor Fanini estava caminhando pela Amazônia. E lá, ele não podia caminhar sozinho. Ele caminhou junto com um índio. E ele caminhando junto com aquele índio, de repente o pastor Fanini se deparou em situações assim assustadoras, tempestades, movimentos assim da floresta. E ele, assustado, o que ele fez? Eu vou colar com o índio. E agora eu vou contar a história para vocês. Certa feita, o pastor Fanini quis conhecer a mata amazônica e levou um índio como um guia. De repente, ele ouviu a orquestra da mata amazônica, os riachos chorando, as cachoeiras cantando, o trinado dos pássaros. De repente veio trovões e chuva, e ele não sabia onde ficava o norte e o sul. E o índio disse para ele: eu sou o caminho. E o pastor perguntou: o que você quer dizer? E o índio disse: o Senhor me siga. E quando o índio andava, ele andava. Quando o índio pulava, ele pulava. E quando o índio se assustava, o pastor se assustava. E o pastor Fanini finalmente chegou à tarde à beira do Rio Negro. E no decorrer dessa viagem, ele teve a seguinte conclusão: eu entendi o que Jesus me disse. Eu sou o caminho. Se você me seguir, você também chegará no céu. João capítulo 14, versículo 6. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Muitas vezes nós temos o hábito de chegar e terceirizar missões. Nós temos o hábito de muitas vezes testemunhar o que o irmão testemunha. Mas são poucas vezes que nós nos deparamos e contamos histórias em relação aos nossos testemunhos. Eu me lembro, certo dia, eu estava na primeira igreja batista de Benfica e chegou o pastor Nivaldino Cipriano Bastos, da segunda igreja batista de Irajá, e no meio daquela multidão ele perguntou assim: eu quero que os irmãos agora contem um fato sobre a conversão de vocês, sobre a experiência de vocês com Cristo. E daqui a pouco aquela multidão começou a levantar o braço. E ele fez de novo a pergunta: e eu quero que vocês contem a experiência com Cristo de hoje. E daquela turma que levantou o braço, começou os braços abaixando assim, só ficaram meia dúzia com o braço estendido. E o pastor foi chamando um de cada vez, e um de cada vez foi testemunhando a experiência de hoje. E as nossas experiências com Cristo são diárias, porque a cada minuto que nós respiramos é um motivo de agradecimento a Deus. Eu me lembro certa vez que eu fui numa reunião de pastores e veio um grande preletor, um grande evangelista internacional falar com alguns pastores da Ilha do Governador. E ele chegou para um pastor evangelista e fez a seguinte pergunta: quantas pessoas foram no seu aniversário, no seu último aniversário? Aí o pastor: não tenho uma ideia mais ou menos, foi cerca de 30 pessoas mais ou menos. E aquele evangelista perguntou: quantos cristãos? Aí o pastor encheu o peito e falou assim: todos. Aí aquele evangelista internacional falou assim: todos? Não teve nenhum que não conhecia a palavra de Deus? Aí o pastor parou, refletiu assim e fez assim: não. Ele virou e falou assim: então você perdeu uma ótima oportunidade. E a cada momento de nossas vidas nós temos que testemunhar as coisas maravilhosas que Deus tem feito em nossas vidas. E Deus tem atuado em nossas vidas a cada dia. A gente começa a observar na escola de música a grande transformação. A cada dia, chegando um aluno novo, participando, interessado, chega uma mãe levando uma criança, e nós temos que fazer o quê? Descansar no Senhor, porque a obra é do Senhor. E nós temos que aprimorar a nossa fé. E conforme no livro de Mateus, capítulo 9, quando Jesus fala assim: o que é mais fácil? Perdoados estão os teus pecados, ou levanta-te e anda? Muitas vezes a gente para questionar sobre isso, sobre a autoridade do nosso Deus,
que nesse momento a gente possa refletir sobre essa autoridade, sobre a nossa fé, sobre a nossa comunhão com Cristo. Amém? Vamos ficar em pé e vamos orar? Amantíssimo Deus, nesse momento, Senhor, somos gratos, Senhor, por Te servir. Graças Te damos, Senhor, por confiar cada vez mais e mais em Ti, Senhor. Ó Deus, quantas igrejas, Senhor, se encontram, Senhor, com portas fechadas. Ó Deus, quantos missionários, Senhor, no campo estão sendo perseguidos. E nós estamos aqui, Senhor, orando, intercedendo por vidas, Senhor. Clamando a Ti, Senhor, por aqueles, Senhor, que estão, de repente, desmotivados, cansados, Senhor, de vir à Sua casa, Senhor. Esteja, Senhor, trazendo ânimo, Senhor, aos corações. A volta do Senhor está cada vez mais próxima, os acontecimentos estão aí batendo em nossas portas. Ó Deus, as enfermidades, Senhor, e outras situações da natureza estão surgindo e muitas vezes, Senhor, o nosso povo está dormindo. Ó Deus, desperta, Senhor, o nosso povo, Senhor, desperta, Senhor, o nosso entendimento, que possamos, Senhor, estar cada vez mais e mais, Senhor, colado contigo, Senhor, Te adorando em espírito e em verdade. Perdoe, Senhor, os nossos pecados, Senhor. Ó Deus, esteja, Senhor, conduzindo, Senhor, a nossa igreja, Senhor, através do Teu servo, pastor Alcipires, Senhor. Esteja, Senhor, abençoando cada ministério, Senhor. Esteja, Senhor, dando tranquilidade aos nossos corações e confiando, Senhor, que a nossa família, Senhor, será salva. Graças Te damos, Senhor, por tudo que tem realizado em nossas vidas. É a oração que Te fazemos e Te agradecemos em nome do Seu Filho amado Jesus Cristo. Amém e amém. Pastor, sim. Que Deus abençoe a vida do nosso querido irmão Cristiano, nosso vice-presidente. Gostaria de pedir por você nesse momento levantar sua mão e abençoar o seu irmão. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém.